começando mais um Zona de Conforto, onde a intenção é sair dela. E hoje nós vamos falar como estudar uma peça de teatro. Vamos ser alguém na vida, vamos? Existem várias formas que você pode montar uma peça. Pode ser do próprio texto, ou partindo de uma improvisação, enfim. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre as várias possibilidades que você tem para montar uma peça. Clica aqui em cima para você ver depois. E não basta uma atitude emocional ou um ato de improvisação em relação ao olhar para um texto, uma peça teatral. É mesmo, é? Você tem de buscar uma verdadeira significação, uma verdadeira percepção sobre o conteúdo da peça, sobre qual é o conteúdo, qual é a temática que está sendo abordada ali, e também sobre qual o olhar estético, a linguagem que você vai olhar para. É uma farsa, é um stand-up, é uma comédia do arte? O que é? Não sei. Esse olhar mais profundo em um texto teatral pode vir a te ajudar caso lá na frente você queira montar uma peça, mas esse vídeo especificamente não quer dizer que você tenha que montar. Sabia não? Ele pode servir para estudante de teatro, para um leitor convencional, para pai, mãe, tio, qualquer pessoa que queira ler e estudar melhor um texto teatral. Esse vídeo é para te ajudar. Mas é importante vocês entenderem que normalmente um texto teatral ele é pensando a cena, ele está pensando em ser apreciado e expressado para um público. Então é interessante na leitura você já ter dimensão disso, de que o texto teatral ele pressupõe que ele será apresentado, experienciado. Legal! Partindo do princípio de que peça não é vida e sim arte, sendo ela obra de arte, ela é artificial. Falou pouco, mas falou bonito. Texto teatral ele pode ser montado e remontado, desmontado, lido de várias formas. Aqui a gente vai analisar várias formas de vocês analisarem uma peça de teatro. Vamos nessa! E galera, não é um bicho de 7 cabeças. Estudar é você analisar a peça. É óbvio. Galera, agora presta muita atenção porque o que a gente vai falar aqui é muito complexo. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer para estudar um texto é ler o texto. É importante você fazer essa leitura do texto pelo menos uma vez, que é pra você entender as circunstâncias que estão sendo dadas pela peça. E temos um vídeo que já foi lançado aqui, que é a criação de uma personagem, que contém essas informações. Que demais! Diálogos. Pra te explicar o diálogo, se liga só, tem a peça. Dentro da peça, cada personagem tem os seus objetivos. E aí, nesse contraste de um objetivo por cima do outro, etc., acontece a ação dramática. A ação dramática ela pode ser passada através dos diálogos. Digamos que eu tenho o meu interesse, eu quero beber água, ela quer lavar o copo. E aí eu converso discutindo com ela, aí fica claro a ação dramática acontecendo. O diálogo ele seria como a fachada de um restaurante. É o que você vê de fora, quando você entra, ali está a ação dramática acontecendo. Ah, agora eu entendi! Sendo o diálogo o gatilho que faz com que os interesses, os pensamentos dos personagens apareçam para o público em sua fachada. Tudo bem. O diálogo teatral é feito para ser falado em voz alta, para ser ouvido e não lido silenciosamente. É isso aí. Esta ideia é uma continuidade do raciocínio de que a peça teatral ela é pensada para ser experienciada. Então, mesmo que você não vá montar o espetáculo, é interessante que você pense que a peça ela é minimamente numa leitura ou no universo de você estar abordando uma em sua casa. Você tem que pensar ou visualizar sobre a expressão do que aquilo quer dizer. Não é puramente textocêntrico, não é só o texto. É aquilo que o texto transmite. É isso aí. É que nem na vida, gente, as coisas têm um sentido. Se você lê, vai a merda. Dependendo da entonação e o que aquilo quer dizer, pode ficar ofensivo, pode ficar uma amizade, é muito diferente. Ah, merda, porra! Um texto teatral é para você compreender o universo, compreender as personagens, para que você consiga ali entender qual é a entonação que aquele personagem está falando naquele determinado momento com aquela fala, e as falas são importantíssimas de ser compreendidas. É claro! E tem algumas características no diálogo para você analisar. E lá vamos nós! Verso, prosa, estilo, universo verbal de cada personagem, imagens sugestivas, estrutura das falas, dialeto e outras características especiais. Ação dramática. A ação dramática é o choque entre as forças, porque todos os personagens têm objetivos. E os seus objetivos se chocam na dramaturgia cênica da peça que está sendo lida. Por exemplo, nos Vingadores tem o nosso querido Thanos, que ele quer todas as joias para si, enquanto isso os Vingadores estão correndo para que ele não as consiga. Vingadores!
Avante. E aí esse embate gera o Vingadores Ultimato, que pelo amor de Deus, o filme é muito bom, muito legal, cara. Vai ver, adorei. Mano, você tem demência? E pra uma explicação melhor de ação dramática, tem no outro vídeo de como construir uma personagem. Que a gente já falou aqui antes, vai lá ver, porra. O bagulho tá de graça aí, tá dando bobeira. O link tá aí. Vai estudar, porra, vai ser o gravida, cacete. E é muito interessante também você ler as rúbricas, cara, porque geralmente o autor colocou sugestões do que você pode seguir, de marcação cênica, de estado, intenção e energia. É obrigado você seguir? Não. O texto é teu, a peça toda, você pode montar da forma que você quiser. Mas é interessante você dar uma lida também. Eu acho muito louco se caso você não olha as rúbricas, porque normalmente a rúbrica às vezes está até dando uma entonação, uma ação que está totalmente ligada à experiência da peça ali e da fala da personagem e ligada aos objetivos da personagem. É isso aí. E é muito importante você ler também aquelas notinhas de rodapé. Elas enriquecem a sua leitura do texto da peça de teatro. Às vezes tem uma palavra que você não entendeu, você olha ali embaixo, tá o significado. Realmente. Também traz noção do porquê a utilização daquela palavra, ou de qual o sentimento, ou de qual a atmosfera que está passando aquele ambiente, ou alguma notícia histórica, alguma referência histórica que vai compor a experiência de você ler uma peça de teatro. Olha que legal, olha que bacana. Observações do texto. Ideia. É interessante você perceber se a peça tem um conceito teórico por trás que transmita uma ideologia de pensamento, além da própria experiência de ler a dramaturgia ali vivenciada por aquelas personagens. E isso vai te fazer entender sobre o que é a peça e o que a peça quer dizer. É verdade. Pra você entender melhor a ideia da peça, é bom você entender as ações, do porquê desse personagem tá agindo dessa forma numa situação de romance, numa situação de briga. Você vai entender melhor o clímax e do porquê que tá acontecendo tudo daquela forma. Você vai entender as motivações. Ai, que delícia. E entender melhor as motivações, as personagens, as situações, todas as entonações e por aí vai te ajudar a ter um entendimento maior da ideia que a peça quer transmitir. Agora eu saquei! E tem algumas fontes secundárias que ajudam você a entender melhor a ideia da peça. Reflexões sobre o título da peça. Que é um símbolo do depoimento do que a peça quer transmitir. Depoimentos filosóficos contidos nos diálogos. Que são as questões psicológicas que passam da filosofia humana nos personagens e são transmitidas pelo diálogo. Conceitos e valores defendidos pelas personagens. Reflexões sobre as ações feitas anteriormente. Andamentos. São as diferentes velocidades que cada ação acontece. Por exemplo, cada parte da peça tem o seu conteúdo, acontece algumas coisas ali nela, então cada coisa é diferente, tem um objetivo e leva um tempo específico para acontecer. Por exemplo, a velocidade aqui da ação é muito diferente, o personagem tem que cruzar o palco, ele cruza rastejando. Isso tem a velocidade. Ou ele cruza correndo, é outra velocidade. O problema é que não ficou nítido que esses dois exemplos que você deu eram para ser exemplos que vêm do texto. Todo mundo sabe que rastejando é diferente de andando. Agora você tem que dizer que a pessoa tem que estar atenta ao texto, porque é no texto que isso está escrito. As circunstâncias rítmicas do texto são importantíssimas. O ritmo, tanto na vida quanto na arte, é importantíssimo. Por exemplo... Eu não acredito que você fez isso comigo. 10 prédios, se não for isso, 3 pessoas grandes não tiveram falar chamar, não com humildade para fizesse de mim seu tenente. E por minha fé de homem, eu tenho brilhando conhecido que vale no meio depois melhor do que esse. Ele não tem costume somente o orgulho para o tenente, todos para bom. E procura sentir também as pontuações das falas da peça. Às vezes ela quer dizer de uma forma e tem uma pontuação no final dizendo que é uma afirmação. E a pessoa fala como se fosse uma pergunta. Eu vou... E é eu vou. Isso muda totalmente. Climas. E em falar em clima de peça, que é, na minha humilde opinião, a atmosfera da peça que é feita pelas ações, reações, pelas emoções, pelos sentimentos das personagens e que fazem com que a peça expurgue, cresça e faça com que o leitor também se emocione, também mexa com seus sentimentos. Que fofinho. Enquanto você estiver lendo a peça, tenta ver qual é o sentido que está mais aguçado ali. O sentido que eu digo são os nossos 5 sentidos. Tato. Unidade áspera, lisa. Sabor, é doce, enjoativo. Olfato, perfumado ou é fedorento. Audição, é oca ou estridente. Visão. Não é esse visão aí não, é outra. Ah, engraçadinho você, hein? Se é azul, se é transparente, se é preto. Agora todas as peças se encaixaram. E todas essas condições fazem com que você entenda melhor essa peça teatral. É verdade.
E todas essas informações dadas por nós faz com que você tenha um olhar muito mais amplo sobre a sua leitura da peça teatral. Empolgante. Então o nosso objetivo com esse vídeo é que você pegue uma peça teatral pra estudar, porque vale muito a pena. Sim, independente se você vai apresentar ela um dia ou não, gente. Exatamente, estudar é fundamental e ler peças teatrais, além de tudo, é uma maravilhosa forma de você deixar a sua imaginação voar para todo o além Ao infinito e além. e ser eternamente feliz. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações www.ciarratosdeteatro.com.br. Maria do meu coração, isso aqui foi mais um vídeo do Zona de Conforto falando sobre como estudar uma peça de teatro. Esse aqui foi um tema que vocês pediram, a gente foi lá e fez. Então a única coisa que eu vou te pedir de volta é pra você clicar em gostei aqui embaixo. Poxa, é tão fácil comentar o que achou, gente, marcar as amigas, os amigos. Bora trocar essa ideia. Compartilha com os amigos, pelo amor de Deus. Por favor, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se inscreve no canal. E essas aqui são as nossas redes sociais, você pode trocar uma ideia. Eu fiz um ensaio fotográfico de Coringa, eu quero que você veja, me dá uma opinião. Vale muito a pena você passar lá. Ô, galera, sai da zona! Partindo do princípio de Peraí que... que eu tava coçando o nariz, é sacanagem com Jesus. Vai. Cada personagem tem o seu objetivo. Seus objetivos. Mas eu falei, caralho. Não, seu objetivo. São seus. Cada personagem tem seu Tem objetivo. seus objetivos. Não tem um objetivo. Tem um super objetivo. Ai, ai. E aí dentro dele Então, tá pequeno. né? A luz da direita. Esquerda. Não entendi nada. Tu nem não. Eu também não. Eu também não. Tem as pontuações da fala da peça. Das falas. E procura sentir também as pontuações da fala da peça. Das falas. Porra. E procura... E procura também sentir Não, as... procura sentir também. E procura sentir também as pontuações da fala das peças. Das falas. Porra. Da fala da peça. Das falas. Eu falei das falas das Não, peças. não. Das peças. E Independente se você quer apresentar ou vai. Calma, quer apresentar ou vai? Não entendi. Que quer apresentar, porque às vezes a pessoa é forçada, né? Zona de Conforto falando como estudar um texto de peça de teatro, caralho, rei. Agora é a hora que a gente tem que gravar 4 vezes até o Douglas acertar a parte dele de Caraca. falar. Ah, é. Deve ser.